Olá, turminha. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo, né? Para a gente ter uma conversa mais descontraída sobre os tipos de solo, quais as características, para vocês entenderem direitinho. Mas antes, eu já vou colocar disponibilizada aqui para vocês a lista de presença, para vocês já assinarem, né? Hashtag chamada, e vocês vão responder aí tá bom? Para ficar dada a presença de vocês. Então, enquanto vocês vão respondendo, a gente vai batendo um papo aqui, né? Sobre as curiosidades referente aos tipos de solo. Então, a gente verifica que a gente tem que determinar os tipos de solo para evitar os problemas nas obras. Então, quando a gente fala aqui assim, que o tipo de solo é um assunto que deve ser tratado com atenção na hora de construir uma edificação do zero, a gente está falando que é muito importante a gente entender sobre os tipos de solo, os horizontes do solo, como a gente falou na aula anterior, né? A pedologia, eu tenho o horizonte O, né? Eu tenho o horizonte A, então eu preciso entender um pouquinho como é que são esses conceitos. Por quê? O solo ele vai interferir na minha estrutura, vai interferir na minha edificação, em todo o meu sistema estrutural. A partir do momento que eu não conheço o meu tipo de solo, eu estou pisando em falso, né? Então, ó, eu tenho que conhecer o tipo de solo daquele local que eu estou implantando a minha obra. Se existe uma opinião que é uma unanimidade entre os arquitetos, os engenheiros, os técnicos, é que toda obra precisa começar com a boa análise de terreno e dos tipos de solo. Então, essa aulinha de hoje é mais uma descontração, mais uma informação ou uma curiosidade para vocês entenderem, né? Então, por que a gente tem que estudar estudo dos solos e fundações? Porque é a base da nossa construção. Então, precisamos entender qual é a característica daquele meu terreno. E aquele tipo de solo, naquele momento, como é que ele vai interferir na minha construção? Né? Então, se eu tenho solo muito salino, ele vai ter um problema, né, na minha estrutura. Então, eu preciso verificar essa questão. Como é que eu vou corrigir aquele solo? O que eu vou utilizar para não ter problema, né, na minha edificação? Tudo isso aí a gente tem que entender. Mas durante as aulas a gente vai pegar mais a fundo e vai ter também, né, as atividades que a gente vai estar desenvolvendo aí para entender um pouquinho mais. Então, quando a gente coloca assim, que os trabalhos profissionais envolvidos é entender como a superfície vai se comportar ao receber a pressão em cima deles. Então, se eu tenho uma obra, né, logicamente, que toda a minha estrutura, né, ela vai ser descarregada onde? No solo. Então, eu preciso entender como é que as cargas ali presentes na minha estrutura ela vai se destinar e vai receber a pressão. Como é que aquele solo vai ser pressionado perante aquela estrutura que eu estou implantando no local, naquele solo? Então, diante deste contexto, entender quais são os tipos de solo é fundamental para garantir o sucesso do projeto, o sucesso da minha obra, da minha construção. Então, quando a gente coloca aqui, ó, o que é o solo? Alguém já teve ideia do que é o solo? Lembrando que o solo é a parte desagregada que está na superfície de um determinado relevo. Lembrem sempre, ó, o solo é uma parte desagregada, né? Que está em cima da superfície de um determinado relevo. Ele é composto por sedimentos que podem ser orgânicos, ou seja, micro-organismos, ou inorgânicos, ou seja, composto por areia, argila, óxido de ferro, silt, entre outros compostos aí inorgânicos, né? Então, lembrando, eu tenho o solo que ele é composto por sedimentos orgânicos e inorgânicos. Outra característica importante do tipo de solo é aquele que se transforma o tempo todo. E essas mudanças elas vão depender de fatores como o clima, a localização, os organismos que vivem neles, o material de origem, o relevo. Olha que interessante, né? Então, o solo também ele sempre está em modificação. Então, quais são os fatores que vão contribuir com isso? A ação do vento, o clima, né, os organismos, tudo isso aí vai interferir na característica do meu solo. Então, eu preciso entender a importância do estudo do solo numa obra. Então, antes de conhecer quais são os tipos de solo, a gente tem que relembrar a sua importância
na obra. Problemas de fundação no solo podem impactar de forma grave o projeto durante e após a execução. Então, ó, se eu tenho problemas de fundação no solo, logicamente que meu projeto, minha obra, minha construção vai ter problemas. Isso é garantido. Então, um bom exemplo são os prédios tortos. Não sei se vocês já viram em documentários ou em fotos, os prédios tortos na Orla de Santos, em São Paulo. Depois vocês joguem aí na internet que vocês vão encontrar. Prédios tortos na Orla de Santos, São Paulo. Aí vocês vão verificar, né? Que tem um exemplo disso. Houve problema na fundação do solo, e aí o edifício de Santos, né? O prédio lá de Santos se tornou famoso porque ele é torto. Então, eles inclinaram ao longo do tempo, porque as construtoras responsáveis pelas obras fizeram os alicerces sem a profundidade necessária. Então, a partir do momento que eu não tenho uma profundidade específica, que eu faço um projeto sem adequação do meu solo, logicamente que eu vou ter problema, né? Então, ou a minha estrutura tende a ruir, ou ela tende a ficar torta, né? Por causa da profundidade do meu alicerce. De acordo com o tipo de solo no local, as fundações deveriam ter no mínimo 55 metros. Então, olha, o estudo que diz que por que o prédio de Santos é torto? Porque diz que ele tinha que ter ali 55 metros de profundidade de fundação. E aí, o que aconteceu? Olha o tamanho do problema. O nome do edifício, se vocês jogarem aí na internet, é Edifício Núncio Malzone. Então, ele foi construído com um alicerce de apenas 1,5 metro de profundidade. Olha que loucura, gente. Então, se eu precisaria de 55 metros de profundidade para a fundação do meu alicerce, como é que eu faço? Monto um prédio com não sei quantos andares, com apenas 1,5 metro de profundidade de alicerce. Não é uma doidice? Né? Então, em 2011, a inclinação do edifício ela foi corrigida com a utilização da técnica de reaprumo. Então, olha, nem todo problema é problema assim. Então, eu consigo resolver o mal, né? Consegui corrigir, né, essa parte aí da questão do edifício ser torto com a utilização da técnica de reaprumo. Isso foi feito em 2011. Então, vocês vão ver aí direitinho quando vocês jogarem na internet e entenderem. Infelizmente, o estudo do solo ainda ele é negligenciado em alguns casos, devido ao custo, que é muito alto, né? O tempo necessário para a conclusão. Então, um dos tipos de levantamentos mais importantes é o SPT. Quando a gente fala em estudo do solo, levantamento do solo, a gente precisa entender que existem técnicas. Então, o SPT é o ensaio de sondagem à percussão, né? Que eu faço o levantamento daquele solo naquele momento, como é que ele vai se comportar, vai medir o nível da água, a informação essencial para entender as condições do solo para receber aquela obra. Então, eu preciso analisar, eu preciso estudar aquele solo. Então, como eu faço isso? Através do ensaio de sondagem à percussão, que é chamado de SPT. Então, quais são os tipos de solos, cores, né? Então, eu tenho uns tipos de solo que tem uma concentração diferente de materiais orgânicos ou outros elementos que acabam influenciando na sua tonalidade. Então, a maior parte dos solos, eles podem ser classificados em 3 grupos. Eu tenho os avermelhados e amarelos, que esse tipo de solo, ele indica forte presença de óxido de ferro. Então, todo solo vermelho, todo solo amarelo, ele vai indicar que eu tenho óxido de ferro, olha. Então, é um solo chamado também de terra roxa, que é muito presente aí no centro-oeste do Brasil, né? Então, quando a gente fala, o solo é vermelho, o solo é amarelo, é sinal que eu tenho presença de óxido de ferro. Então, os solos escuros, eles vão indicar uma forte presença de materiais orgânicos. Uma terra aí, por exemplo, preta, imaginem a terra preta, é o que contém muito humus. Então, trata-se de uma matéria orgânica composta pela decomposição de animais e plantas mortas. Por isso que ela tem essa coloração preta. Por esse motivo, ela é considerada muito fértil, ideal para o plantio de diversas espécies de vegetais. Então, ó,
todo solo preto, ou chamado solo preto ou solo escuro, ele vai ter a presença de humus, que indica o quê? A decomposição de matérias orgânicas, ou seja, de animais e plantas, ok? Os solos mais claros, né? Que esse tipo de solo, ele vai indicar pouca quantidade ou ausência de materiais orgânicos. Então, um exemplo muito simples é a areia. Então, a areia é um solo claro, então ele não tem a presença de material orgânico, por isso que ele não é preto, ele é claro, ele não tem presença nenhuma dessa decomposição. Então, a gente verifica aqui que eu tenho também quais são os 3 tipos de solo que eu utilizo na construção civil. Anotem aí no caderninho de vocês, eu tenho solo argiloso, eu tenho solo siltuoso e eu tenho solo arenoso, né? Então, são esses 3 tipos de solo que eu utilizo na construção civil. O solo argiloso, entre os tipos de solo, esse é o mais predominante no Brasil. Então, historicamente, o solo argiloso ele foi utilizado na construção das famosas edificações de taipa, de casas a igrejas. Então, se vocês já viram, né, a construção de taipa, a gente até falou na aula anterior, né, construções de taipa, então a gente verifica que ele é muito utilizado, foi muito utilizado esse tipo de solo nesse tipo de construção. Então, esse tipo de solo também tem uma importância econômica, já que é uma das matérias-primas muito utilizada na fabricação de azulejos, tijolos, telhas, pisos cerâmicos. Então, veja aí, né? O solo argiloso, que é característico aqui de Pombal, olha, daqui da nossa região, ele é argilo-arenoso, o solo da nossa região é argilo-arenoso. Então, a gente vê muita produção, né, na tapera ali, que é a produção de tijolos, de blocos, né? Então, a gente verifica essa questão aí também. Né? Então, é só vocês fazerem a comparação na realidade do que a gente vive aqui na região. Então, o solo argiloso, ele é o mais fino entre os tipos de solo, pois a argila é uma substância com partículas muito pequenas. Essas partículas, elas vão se ligar facilmente entre si, em um processo chamado de ligação molecular. Então, é por isso que a argila é um material consistente, usado até mesmo na confecção de esculturas e outros objetos. Então, olha a importância da argila, né? Porque ele tem uma ligação molecular, uma ligação química muito grande, e elas são facilmente ligadas entre si. Então, por isso que a gente consegue até pegar argila para esculpir objetos. Então, devido a essas características, os terrenos com esse tipo de solo, com seguros, né, são os mais seguros para a construção civil. Então, quando a gente fala nesse tipo de terreno, ele é o mais seguro, né? O solo argiloso, ele é o mais seguro para a construção civil. Quando eu falo em solo siltoso, eu estou falando que esse tipo de solo, ele é quase que intermediário entre o argiloso e o arenoso. Então, observa, ó, o siltoso, ele é uma fase de transição entre o solo argiloso e o solo arenoso. Então, o silt, ele também é uma substância com pequenas partículas, mas a sua ligação molecular, ela não é tão forte como o da argila. Então, ela já tem uma certa fraqueza, né? O da argila, ela é maior em ligação molecular, em ligação química. Então, devido a essa característica, ele não é muito interessante na construção. O solo siltoso não é muito interessante, não. Por quê? Quando ele está presente em uma obra, é importante contar com a ajuda de um geólogo para identificar as possibilidades no terreno. Então, o solo siltoso é pouco encontrado em seu estado puro. Geralmente, ele é identificado em mistura com o solo argiloso ou o arenoso. Já o solo arenoso, quando colocamos um punhado de areia na mão, ele atravessa entre os dedos. Então, se você observar, pegar um solo, né, pegar ele na mão, ele vai atravessar com facilidade entre os seus dedos. Né? Então, se você já tiver essa oportunidade, você já percebe logo, ó, esse é um solo arenoso. Isso acontece porque entre as partículas de areia não existe nenhum tipo de ligação molecular para que ela possa se estabilizar. E aí é necessário utilizar outras substâncias. Devido a essa característica, entre os tipos de solo, o solo arenoso é o mais permeável. Então, o solo arenoso, entre todos os outros solos, né, ele é o mais
permeável, ele tem maior facilidade aí de passar água, né? O solo arenoso, ele requer fundações mais profundas, com estacas que geralmente são de aço ou concreto armado. Olha a informação importante aí, né? Então, quando eu falo em solo arenoso, ele quer que a fundação seja mais profunda, né? Que eu tenha estacas, eu tenho aí que geralmente são de aço ou tem que ser de concreto armado por causa do reforço estrutural, para garantir assim a segurança na edificação. Então, quando a gente fala aí dos tipos de solo, esses são os principais, mas também não são os únicos, né? Então, aqui só estou falando aqui como um breve relato aí para vocês entenderem um pouquinho. Então, cada país também tem um clima, né? Relevo, outras características geográficas próprias, o que faz com que os tipos de solo também sejam diferentes. A gente vê que até de estado para estado, município para município, muda. Muitas vezes as condições, as características de solo, mudam as condições climáticas, as condições físicas, químicas, né? Então, tudo isso aí vai mudar de uma localidade para outra. Então, quais são os tipos, né, de solos do Brasil? Quais são os principais tipos de solo brasileiro? Então, a gente tem a terra roxa, a gente tem o massapê, a gente tem o salmourão e os aluviais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, mais rapidamente, né? Então, a terra roxa, como é que ele tem aí? A terra roxa, ele tem a maior presença em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, veja, a terra roxa, ela é mais encontrada nessa região. Então, Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, a presença de solo é a terra roxa. Lembrando que a terra roxa é aquela terra avermelhada, né? Já o massapê eu vou encontrar mais aqui no Nordeste, né? Então, a gente encontra muito em Salvador, né? Quem vai para aquela região de Salvador conhece muito bem. Então, o tipo de solo massapê eu vou encontrar muito mais na região aqui do Nordeste. O solo tipo salmourão eu vou encontrar mais no sul, sudeste, centro-oeste. Por que vai mudar esse tipo de solo? Porque eu tenho as condições climáticas, eu tenho as condições físico-químicas, né, de cada região, então vai mudar. Eu tenho solos aluviais. Os aluviais vai estar distribuídos aí por diversos pontos do nosso país. Então eu preciso entender um pouquinho sobre esses tipos de solo para estar dando andamento na minha construção, para que não venha a romper, não venha a ter problema de estrutura, de fundação. Então, eu preciso entender como é que vai se comportar o solo quando eu implantar, quando aquele solo receber a minha obra. Então, tudo isso aí eu preciso saber, né? A outra questão, meninos, é o seguinte: eu vou passar uma atividadezinha para vocês, vou deixar até aqui para vocês já começarem a pesquisar. Como a gente falou aqui em terra roxa, falou em massapê, salmourão, aluviais, vocês vão fazer uma apresentação para mim na próxima aula. Vocês vão se reunir em grupos, né? Ou em duplas, no máximo, grupos de 3. E vocês vão explicar um pouquinho sobre. Vocês vão dividir entre si. Um grupo vai ficar com terra roxa, outro grupo com massapê, outro grupo com salmourão, outro grupo com aluviais. A turma de vocês tem quantos alunos? Vocês sabem? Só olhando pelo Google Class. Espera aí, deixa eu olhar aqui. Dê uma olhadinha para a gente ver, para dividir certinho. Que aí vocês vão montar uma apresentação e vocês vão explicar na próxima aula. Para que vocês possam entender, para que a gente possa ir na parte já de cálculo, né? Quando terminar. Tem 19 pessoas, professora. Só que tem, eu acho que 2 pessoas que não estão no material digital, não. Estão no impresso. Impresso, né? Aí essas duas eu vou ter que passar para elas diferentes. Então, temos quanto no total online? Acho que 17. 17. 17. Então, vai ficar entre 4 a 5 pessoas por grupo. Vocês se dividam aí, e aí vocês vão dividir. Anotem aí. Um grupo vai falar sobre terra roxa,
outro grupo sobre massapê, outro grupo sobre salmourão e outro grupo sobre aluviais, ok? Vocês mesmos podem se dividir, ver que grupo vocês vão ficar, tudo direitinho, tá bom? É para fazer por slide ou só... Slide. Tá certo. Tá bom? Aí vocês vão colocar foto, vão explicar qual é a ocorrência, onde é encontrado. Eu já expliquei um pouquinho onde é encontrado cada tipo de solo na sua região. Vocês vão explicar, vão colocar fotos. Vocês vão dar uma aula, ok? E vai valer pontuação Certo. essa atividade. Certo? Beleza? Ok. Tá certo. Falou, meninos. Vai valer 2 pontos, viu? Então faça uma boa apresentação aí. Certo? Um abraço a todos. E já vão se planejando aí, então. Hoje a gente vai terminar um pouquinho. No Professora. caso, professor, é para apresentar semana que vem, é? Já é a semana que vem. Tá certo. Ok? Professora vai ter que aparecer na aula? Vai. Vai, Jaqueline. Vai ter que abrir a câmera. Vocês vão se organizar aí. Tá bom? José Lucas. Vai ter que aparecer aí, ó. Abrir a câmera, abrir o slide. O grupo que está falando vai se apresentar, né? Tudo bem. São quantas pessoas, professora? Oi, Milena? São quantas pessoas no grupo? 4 a 5 pessoas, né? No grupo. Ah, tá, ok. Agora vocês anotaram aí direitinho, ó. Um grupo vai falar sobre terra roxa, outro grupo sobre massapê, outro grupo sobre salmourão e aluviais. Vocês querem que eu anote aí no chat? Manda Melhor, lá no grupo, melhor. professora. Ó, vou colocar aqui no chat, ó. Não é melhor no grupo não da escola? É melhor no Na grupo. sala? Na sala? No No Zap? grupo. É melhor. Sim. Mas eu vou colocar aqui também, ó. Vão Tá ser certo. divididos, aí vocês já adiantam, divididos entre 4 a 5 pessoas que vão Professora, falar. meu bonde tem 6. Aí não pode. Ah, Aí professora, a tem gente que tá ficar- onde Não fora. pode três, Albano, então. Tem que ficar equalizado aí. Só pode entre 4 a 5 pessoas. E vão falar sobre os assuntos. Vou colocar aqui para vocês já se orientarem. Ó, os grupos vão ser divididos entre 4 a 5 pessoas que vão falar sobre os assuntos. Um grupo vai ficar terra roxa, outro grupo massapê, um grupo falar sobre salmourão e outro aluviais. Lembrando, qual é o requisito da apresentação? Vocês vão colocar a capa bonitinho, né? Vão colocar a introdução, o objetivo desse estudo que vocês estão explicando e vai descrever sobre os tipos de estudo que vocês estão relatando, né? Se eu vou falar terra roxa, eu vou explicar o que é terra roxa, a composição, eu vou explicar onde ele é encontrado, vou colocar fotos, vocês vão dar uma aula, ok? Massapê é a mesma coisa, salmourão é a mesma coisa, aluviais é a mesma coisa. Nessa apresentação, não esqueçam de colocar no slide de vocês os nomes dos participantes. Então, lembrando, vocês vão deixar a câmera aberta, um vai falar, né, por vez, explicando a sua parte, e ao final da apresentação, a gente vai abrir para perguntas e respostas, ok? Ok. Tá certo. Aí a aula fica mais dinâmica e vocês conseguem entender melhor. Porque quando chegar na parte de cálculo, a gente tem que estar com esse conceito fixado. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Então tá bom, já vão adiantando aí. E amanhã vocês têm a aula, né? Amanhã é o último dia de aula desse feriado. Sexta e sábado não teremos aula. E aí a gente volta para a próxima semana. Aí na próxima semana já é a apresentaçãozinha de vocês. Ok? Tá certo. Ok. Tem alguma dúvida da aula de hoje? Se tiverem algumas dúvidas, pode tirar. Professora, em questão, né, no trabalho, esse objetivo é para falar como assim? Tipo, O qual objetivo desse trabalho é estudar, por exemplo, a terra roxa que se encontra presente em tal região, assim, assim, assim. Por quê? Eu preciso saber na construção civil a importância, né, do estudo do solo, desse solo e a influência desse solo na construção civil, na minha fundação. É um exemplo de objetivo, ok?
Certo. Beleza? Ó, lembrando, eu preciso ter introdução, ó, vou colocar aqui para você. Os slides, eu preciso ter introdução, eu preciso ter objetivo, né, do estudo. Introdução, no caso, é para falar o que é, então, no caso. A introdução você vai falar assim, como é formado, né, esse solo, né? Como é formado, falar a formação, o que é, né? Vai explicar o conceito, né? O objetivo do estudo. Vai colocar, aí você vai fazer o desenvolvimento, né? O desenvolvimento, que aí vai ter as fotos, vocês vão falar, né? A problemática na construção civil, ó, problemática. Vocês podem até tirar aqui e já colocar lá no grupo, ó, que tudo isso aqui vai. Se eu esquecer de colocar no grupo, vocês já olhem aqui, já coloquem lá no grupo os outros colegas. Fotos, problemática na construção civil, fundação, né? Entre outros. E aí vem a conclusão. Ó, então, vocês vão ter a introdução, o objetivo do estudo, o desenvolvimento, que vocês vão ter que colocar fotos, vai descrever a problemática na construção civil, vai falar sobre a fundação, vai colocar toda a informação possível, onde ele é encontrado, né, em qual região ele é encontrado, vai colocar fotos, é uma pesquisa mesmo. E a conclusão? A conclusão, vocês vão falar com as palavras de vocês, ó. Concluímos que esse estudo é muito importante, né, por causa disso. Um exemplo, se eu falar de solo massapê, eu vou ver que ele é encontrado muito no Nordeste. Eu posso dar exemplos, eu tenho que falar de exemplos, né? Então, se eu vou utilizar na fundação esse solo de massapê, qual o problema que eu tenho na minha estrutura? Como que tem que ser a minha fundação? Né? Então, eu tenho que colocar um exemplo em Salvador, que é utilizado, como é em período de chuva, sei lá, que eu consigo fazer uma boa fundação. Então, tudo isso aí eu tenho que observar e colocar no meu desenvolvimento, ok? Vocês vão fazer, vocês vão ser os professores, vão pesquisar aí e dar aula na próxima aula. E a gente vai abrir para perguntas e respostas. Beleza? Beleza, então. Então, tá bom, meninos. Tchau, tchau para vocês. E aí, bom descanso agora, né? Que vocês não vão ter aula à tarde. Então, a gente se encontra na próxima aula. Bom feriado. E que vocês possam aí, né, aproveitar essa Semana Santa. Tchau. Tchau.